Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos falar de dois temas. Vamos falar sobre indicadores de desempenho bolsista, ou seja, de empresas cotadas em bolsa de valores e alguns indicadores que são utilizados para avaliar essas mesmas entidades. E vamos falar em dividendos, lucros e rendimentos derivados da alienação de ações e que são as chamadas mais-valias. Eu até vou começar por aqui. Vou começar por falar sobre a questão que nos diz respeito a nós, em sede de IRS, a nós como pessoas singulares, quando obtemos dividendos de sociedades anónimas ou até eventualmente lucros de sociedades por cotas e quando vendemos ações de empresas e se gera ou uma mais ou uma menos valia. Esta matéria e estas matérias que hoje eu venho abordar, elas fazem parte de alguns dos cursos que a Certform desenvolve. Um dos quais é o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade aplicada na modalidade e-learning. Este curso é um curso que é constituído por três módulos. O primeiro, a contabilidade e demonstrações financeiras. Depois, a vertente fiscal ao nível do IRC. A vertente fiscal ao nível do IVA. E o módulo número 3, o módulo mais extenso do curso, as finanças empresariais e a performance financeira. E neste terceiro módulo, um dos pontos é precisamente os chamados indicadores de desempenho bolsista, o ponto número 17. E eu vou hoje falar sobre este tema. Mas antes de falar sobre os indicadores de desempenho bolsista, na perspectiva das empresas, das sociedades cotadas na Bolsa, vou começar por referir o que acontece em sede de IRS a quem tem rendimentos de mais-valias de ações e, eventualmente, derivados de dividendos. Vamos começar pelas mais-valias de ações. Ter rendimentos de mais-valias de ações é um rendimento que, do ponto de vista do código do IRS, é um rendimento considerado de mais-valias. É um rendimento da categoria G, abrangido pelos artigos 9º e 10º do código do IRS. No âmbito das ações, obter mais-valias significa que, num determinado ano, eu vendi ações por valores de realização ou chamado valor de venda superior ao valor de aquisição. E então, quem vende ações, e vamos, por exemplo, falar de empresas cotadas em bolsa de valores, alienação onerosa de valores mobiliários, nós, quando vendemos ações, temos que, a quando do preenchimento do anexo do modelo 3, nós temos que preencher o anexo G. E somos mesmo obrigados a preencher o anexo G. E no anexo G, nós, no quadro número 9,
que é sobre alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, e lá está o artigo 10º, número 1, a linha B do Código do IRS, é aqui neste quadro onde nós declaramos à autoridade tributária as operações de venda de ações. Começamos por, será uma linha para cada operação. Começamos por colocar o número fiscal da entidade emitente, o código da operação, que se vê aqui nas instruções do anexo G, o código para alienação de ações. Depois, a data da realização, o ano, vamos imaginar, por exemplo, 2020, o mês, vamos imaginar 08, o dia 04 e depois o valor da venda. Imaginemos 2.200 euros de venda de ações de uma sociedade cotada, por exemplo, em Bolsa de Valores. Vendi um lote de ações pelo preço de 2.200 euros. E agora tenho que dar as informações sobre o valor pelo qual havia adquirido. O ano, vamos imaginar 2018, por exemplo, ou 2017, o mês 04, o dia 01 e o valor da compra. Quanto é que eu comprei, por quanto havia adquirido essas ações. Vamos imaginar 2.000 euros. E depois as despesas e encargos. Vamos imaginar que eu tive despesas, por exemplo, de corretagem de 10 euros. E aqui forma-se a mais ou a menos-valia. A mais ou a menos-valia é o valor de realização menos o valor da aquisição menos as despesas e encargos. Então, conforme eu referi, 2.200 menos 2.000 menos 10, 190 euros. Eu obtive uma mais-valia de 190 euros. Quando tenho outras operações, elas terão que ser todas desenvolvidas por aqui abaixo, de modo a que depois se forme o saldo entre mais e menos valias, que pode ser um saldo positivo ou um saldo negativo, porque a operação é realizado um cálculo pelas diversas operações, formando-se um saldo, que pode ser um saldo positivo, caso as mais-valias tenham superado as menos-valias, ou um saldo negativo, caso as menos-valias tenham superado as mais-valias. Mas aqui tivemos apenas uma operação. E essa operação, já vimos, gerou 190 euros de valor positivo, portanto, de mais-valia. Então, o que é que acontece quando nós temos uma mais-valia? O que acontece é que é-nos dado, aqui no anexo G, uma opção. E essa opção, temos que andar um bocadinho mais para baixo, ela é estabelecida no quadro número 15, em que a autoridade tributária pergunta se opta pelo englobamento dos rendimentos incluídos nos quadros, e para nós aqui interessa-nos o quadro 9, porque foi no quadro 9 onde se declarou a alienação onerosa de valores mobiliários, ou seja, de ações. Eles perguntam se de facto eu pretendo optar pelo englobamento deste rendimento, lembram-se, 190 euros, ou não, e eu terei que dizer sim, opto pelo englobamento, ou não, não opto pelo englobamento. Então, passo a explicar. Se eu colocar aqui a cruz no sim, a autoridade tributária vai pegar nos 190 euros, ou seja, na mais-valia, e vai somar aos restantes rendimentos das restantes categorias que eu possa ter, nomeadamente trabalho dependente, trabalho independente, pensões. A autoridade tributária vai somar, vai fazer precisamente o englobamento, o somatório.
em conformidade com o artigo 22 do Código do IRS. E na base desse somatório, e aqui podemos estar perante um sujeito passivo casado que entrega a declaração separadamente, ou um agregado familiar com dois sujeitos passivos que entregam a declaração em conjunto. Se entregarem a declaração em conjunto, os rendimentos são todos somados, dos dois. Se cada um a entregar por si, aquele que tem esta mais-valia será somado ao seu rendimento. E face a essa soma, a autoridade tributária vai aplicar as taxas gerais do artigo 68. Estas são as taxas que se aplica quando os rendimentos são objeto do englobamento, ou seja, é feito o somatório dos vários rendimentos das diferentes categorias e depois vai cair num escalão e face ao escalão será aplicada uma taxa e depois uma parcela a abater quando estamos a falar da tabela prática do artigo 68 do Código do IRS. Por isso, se os meus rendimentos líquidos, depois de deduzidas as deduções específicas, por exemplo, do trabalho dependente, estiverem aqui no intervalo entre 20.261 até 25.000, a minha taxa de IRS será 35%. E aqueles 190 euros das mais-valias vão integrar aqui o bolo, entre aspas, e vão estar sujeitos a 35%. Isto se a minha opção é englobar. No entanto, eu posso colocar não quero englobar. Porque para estes rendimentos eu tenho esta possibilidade. Para os rendimentos da categoria G, eu tenho esta possibilidade, nomeadamente este rendimento que eu agora estou aqui a referir, a alienação onerosa de partes sociais ou de valores mobiliários. Existe esta opção. Então, se eu colocar aqui não quero englobar, a autoridade tributária não pode somar os 190 euros aos restantes rendimentos. Não pode somar. Vai isolar aqueles 190 euros e vai, de forma autónoma, aplicar aos 190 euros uma taxa especial. E essa taxa especial, ela consta do código do IRS, do artigo 72 do código do IRS, onde estão as chamadas taxas especiais. E no caso concreto das mais-valias, a taxa especial é de 28%. Então, aqueles 190 euros, no fim, quando se entregar a declaração modelo 3, sendo minha opção não englobar, eu não quero que aquele rendimento se junte aos outros, nomeadamente aos do trabalho dependente, ou aos das pensões, ou aos do trabalho independente, e de forma autónoma aquele rendimento das mais-valias vai pagar 28% de forma autónoma. É uma taxa especial. Sempre que um rendimento é tributado pelo artigo 72, o artigo das taxas especiais, esse rendimento tem sempre que ser declarado. Sempre. Temos sempre que preencher o anexo. E aqui teríamos que preencher o quadro 9, no caso das ações. E vai ser nesse anexo que depois nós decidimos, perante as finanças, se queremos optar pelo englobamento, caso em que eles somam e aplicam as taxas gerais do artigo 68, ou não queremos optar pelo englobamento, caso em que eles isolam o rendimento e aplicam o artigo 72 e a respectiva taxa especial. Mas é obrigatório declarar o rendimento. É obrigatório preencher e depois fazer a opção aqui.
Agora, quando, por exemplo, nós temos, e para concluir aqui a questão das mais-valias, quando, por exemplo, nós temos aqui no quadro 9 um conjunto de operações, umas geraram mais-valias, outras geraram menos-valias. Ou seja, há aqui, por exemplo, uma operação em que eu vendi por 2.000 quando tinha comprado por 2.500. Isso gerou uma menos-valia. Quando se geram menos-valias, é muito importante ter em consideração aquilo que o código do IRS nos diz. Especialmente, eu vou ali ao índice do código do IRS para que possam ter essa atenção. O artigo 50 e 5, que é a dedução de perdas. Ou seja, quando nós temos uma perda no âmbito, por exemplo, da categoria G, destas mais-valias que se transformam em menos-valias, não é? Porque houve uma perda, o saldo negativo ele pode ser reportado para os 5 anos seguintes. Mas para isso o sujeito passivo tem que optar pelo englobamento. Ou seja, eu posso ter direito a que o valor negativo venha a ser reportado para o próximo ano, caso no próximo ano eu volte a jogar, entre aspas, na bolsa e se tiver mais-valias, esta menos-valia deste ano vai ser abatida às mais-valias do próximo ano, e isto ao longo de 5 anos. Mas para isso eu tenho que optar pelo englobamento da menos-valia. Está aqui firmado e deixo esse alerta. Está bem ter em atenção aqui o artigo 55, que para se poder reportar as menos-valias é preciso optar pelo englobamento. O saldo negativo é preciso optar pelo englobamento lá no modelo anexo G para se poder usufruir de 5 anos de dedução das menos-valias. Isto porque, à primeira vista, parece lógico que quem tem mais-valias vai preferir não englobar porque prefere pagar 28% do que juntar aquele valor aos outros, e se for uma família que já avança para 28,5, para 35, para 37, para 45, enfim, vai depender aqui destes escalões. Claro que prefere pagar 28% de forma autónoma sobre as mais-valias do que estar a pagar até 28,5, ou 35, ou 37, ou daqui para a frente. E não esquecer que depois, a partir de 80.000 euros de rendimento, já passa a ter um acréscimo mais 2,5, para além dos 48, e a partir de 250 tem mais um acréscimo de 5%. E, portanto, estas são as taxas do englobamento, as taxas gerais, e sempre que nós podemos optar por uma taxa menor, uma taxa mais simpática, especial, do artigo 72, nós fazemos. Agora temos é que ter em consideração aquela situação da menos-valia e que para que possa ser deduzida durante 5 anos, temos que optar pelo englobamento. Bem, relativamente à questão das ações, isto era aquilo que eu queria dizer. Relativamente aos dividendos, vamos agora falar dos dividendos. Vamos imaginar que um de nós tem participações numa sociedade anónima, que pode ser cotada em bolsa de valores, por exemplo, e já que daqui a um bocadinho vamos falar das sociedades anónimas cotadas em bolsa, vamos supor que um de nós tem rendimentos de dividendos. Tratam-se de rendimentos da categoria E, rendimentos de capitais, consagrados no artigo 5º do Código do IRS.
E como é que estes rendimentos de capitais, dividendos, vão ser tributados? Primeira coisa, quando a sociedade anónima paga os dividendos ao sujeito, os dividendos são transferidos, retendo na fonte, esta sociedade, 28%. Ou seja, se eu tenho direito a 100 euros ilíquidos ou brutos de dividendos, eu não vou receber 100 euros na conta. Vou receber 72 euros. Porque é obrigatória uma retenção em sede de IRS de 28%. Agora, aqui, no caso dos dividendos e também no caso dos lucros das sociedades por cotas, mas agora estamos a falar em dividendos, no caso dos dividendos, também existe a opção pelo englobamento ou pelo não englobamento. Se eu optar por englobar, isso significa que eu sou obrigado a preencher o anexo E, que é o anexo dos capitais. Eu quero englobar os dividendos. Então, se eu quero englobar os dividendos, eu vou preencher aqui o anexo E, em rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, e vou colocar aqui a entidade, o código de rendimento, o titular e depois o valor do rendimento, que era 100 euros, e a retenção 28. Se eu quiser englobar, eles depois vão-me pegar nestes 100 euros, vão somar a todos os meus outros rendimentos cujo englobamento é de caráter obrigatório e vai cair aqui nos tais escalões do englobamento, não é? Depois vai depender dos outros rendimentos e onde vou eu cair em termos de englobamento no respectivo escalão. O englobamento de rendimentos provenientes de dividendos traz uma vantagem. E essa vantagem está no código do IRS. Eu vou-vos dizer qual é a vantagem ou incentivo ao englobamento dos rendimentos. É o artigo 40A, chama-se dupla tributação económica, o artigo 40A do Código do IRS, segundo o qual os lucros devidos por pessoas coletivas sujeitas e não isentas do IRC são, e aqui quando se diz lucros é a mesma coisa para dividendos. Os lucros ou os dividendos devidos por pessoas coletivas sujeitas e não isentas do IRC são, e vejam, no caso de opção pelo englobamento, considerados apenas em 50% do seu valor. Ou seja, se eu optar por englobar os dividendos, a autoridade tributária só os vai englobar em metade. Ou seja, aqueles 100 euros transformam-se em 50. Isso pode ser bastante vantajoso, uma vez que há ali uma quebra de metade do rendimento. Ele fica, no fundo, isento em metade. E qual é a outra alternativa? A outra alternativa é não englobar, que seria até a alternativa mais lógica, não fosse esta questão do artigo 40A de incentivar o englobamento ao considerá-lo apenas em metade do seu valor. A alternativa é não englobar. Se eu não quiser englobar, então eu vou utilizar uma taxa liberatória. Não é uma taxa especial. No caso dos dividendos, é uma taxa liberatória. É o artigo 71. Os dividendos,
E os lucros são tributados a taxa liberatória e a taxa é de 28%. Mas aqui é sobre o valor todo. Aqui não há isenção. A isenção, metade, é apenas quando é feita a opção pelo englobamento. Como se trata de uma taxa liberatória, isso significa que não englobar, traduz-se em não declarar o rendimento. É mesmo assim. Se eu não quiser englobar o rendimento, eu simplesmente não preencho nada, porque se trata de uma taxa liberatória. Libera o contribuinte de declarar o rendimento se ele optar pela taxa em vez do englobamento. Aqui é uma questão de se estudar a situação caso a caso. É evidente que nos parece sempre muito mais simpático pagar 28% sobre os dividendos do que estar a juntar, a somar os dividendos aos outros rendimentos e ficar abrangido aqui por uma taxa de 37, de 35, mas não esquecer que quando se engloba os dividendos, eles vêm englobados apenas em metade. Por isso, o ideal é, quando estamos a tratar destas matérias, devemos fazer a simulação. Ou seja, preenchemos a declaração modelo 3 de uma maneira, simulador. Preenchemos a declaração modelo 3 da outra maneira, simulador. E teremos que ver o que produz mais economia fiscal. Mas ficam agora estas informações, que são informações muito importantes. Não esquecendo que, ao abrigo do artigo 71, todo o rendimento que passa pelo artigo 71 é uma taxa liberatória. Ou seja, quando eu opto por não englobar, eu simplesmente não preencho. Eu só preencho se quiser englobar. E se quiser englobar, então eu preencho o anexo E. Esta é a diferença entre as taxas liberatórias e as taxas especiais. A taxa liberatória libera o contribuinte de declarar o rendimento se ele optar pela respectiva taxa. Quando estamos no artigo 72, que era o caso das mais-valias, aí temos que declarar sempre o rendimento e depois é na própria declaração que se opta pelo englobamento ou não. Por exemplo, aqui nas taxas liberatórias está algo muito nosso conhecido, que são os juros. Até se calhar mais conhecido para uma parte do que os próprios dividendos. Quem tiver rendimentos de juros, por muito exíguos que os mesmos sejam, os juros estão sujeitos a uma taxa liberatória. Se o banco processar 10 euros de juros, para a nossa conta não vão cair 10 euros. Vão 7,20 euros, porque o banco retém 28%, 2,8. E se nós concordamos com isto e quisermos que a taxa liberatória se torne a forma definitiva do pagamento do imposto, simplesmente não declaramos absolutamente nada. E aquele valor que o banco reteve e que pagou às finanças, porque quando os bancos retêm, como qualquer empresa, eles terão que fazer a transferência para a autoridade tributária dessas quantias até ao dia 20 do mês seguinte. E, portanto, se o banco pagou, se o banco reteve 28% dos juros que nos pagou, vai ter que os entregar até ao dia 20 do mês seguinte às finanças. E se eu não quiser englobar o valor, fica-se a relação tributária extinta por ali. Eu terei que declarar o valor se eu pretender o respectivo englobamento. Bom, então ficou esta questão sobre os capitais e sobre as mais-valias. E neste enquadramento, já que estamos a falar de sociedades anónimas, que são as que distribuem dividendos,
e das quais nós podemos vender e comprar ações, vamos agora falar dos indicadores do desempenho bolsista. Ora, nos cursos da Certform que envolvem a área das finanças empresariais, em que são estudados muitos indicadores e feitos estudos sobre a performance das empresas, quer na perspectiva financeira, quer na perspectiva económica. Hoje eu vou falar sobre indicadores de desempenho bolsista. Claro que vou falar de uma forma muito sucinta, porque trata-se de uma matéria que é amplamente desenvolvida nos nossos cursos. Eu vou começar por procurar um quadro onde tenho um resumo dos principais indicadores de desempenho bolsista. E depois vamos pegar num caso prático e vamos interpretar alguns deles. Então vamos lá. O primeiro indicador é o chamado Payout Ratio. Ele é dado pelo quociente entre os dividendos, lá está, os tais dividendos, e o resultado líquido do período. E querendo apresentar isto em percentagem, multiplicamos por 100. Dividendos a dividir pelo resultado líquido do período, vezes 100, é o Payout Ratio. Outro indicador muito utilizado para avaliar o desempenho de uma empresa cotada em bolsa de valores é o Earnings Per Share, o chamado EPS. Calcula-se dividindo o resultado líquido do período pela média ponderada do número de ações em circulação. Depois temos outro indicador, também bastante utilizado, que é o Price Earnings Ratio, o PER. O PER é o preço de cotação da ação a dividir pelo resultado por ação. Temos também a chamada taxa de capitalização, em que é precisamente o inverso do PER. Enquanto que o PER é o preço de cotação da ação a dividir pelo resultado por ação, a taxa de capitalização é o resultado por ação a dividir pelo preço de cotação da ação. Se quisermos apresentar em percentagem, vezes 100. Como é o inverso, nós podemos ter a taxa de capitalização como 1 a dividir pelo Price Earnings Ratio. 1 a dividir, portanto, a função inversa dará a taxa de capitalização. Outro indicador é o Dividend Yield. O dividendo por ação a dividir pelo preço de cotação da ação, querendo apresentar em percentagem vezes 100. O Market to Book Ratio, conhecido por MTB. Aqui vamos dividir o preço de cotação da ação pelo valor contabilístico da ação. E depois o valor contabilístico da ação, este montante aqui, ele é apurado se dividir o capital próprio da empresa, da sociedade anónima, pelo número de ações emitidas em circulação. Estes são alguns dos indicadores muito utilizados e eu agora vou fazer um pequeno caso prático para concluir, para explicar o significado de alguns destes indicadores, o que é que eles na verdade significam e quando nós os observamos, que nível de avaliação os mesmos nos podem aferir. Temos então aqui um caso prático número 1 para trabalharmos um pouco estes indicadores
de desempenho bolsista. E neste caso prático número 1, nós temos a empresa MKA SA. É uma empresa cotada em bolsa, portanto, este tipo de indicadores só fazem sentido para este tipo de empresas, cotada em bolsa e com o seguinte enquadramento. A classificação de atividade económica da empresa, o 17.211, que é a fabricação de papel e de cartão canelado, e o ICB, a classificação setorial, é o 1700, no âmbito do Basic Resources, o 1730, o Forestry and Paper e o 1737 Paper. E são conhecidos, relativamente a esta empresa, os seguintes dados de caráter informativo. Quando se trata de montantes monetários, a unidade é em euros. Então temos o preço de cotação da ação, que é sempre um indicador extremamente importante, e temos 3 anos comparativos. O ano N-2, a cotação da ação estava a 1,97, 1,97€ por cada ação no mercado. N-1, 1,48 e N, 1,78. Depois temos o valor contabilístico por ação, que é, como já vimos, o capital próprio da empresa a dividir pelo número de ações emitidas em circulação, tem a ver propriamente com o valor patrimonial. E o valor contabilístico por ação, 1,36, bastante abaixo aqui este ano do valor de mercado. 1,42, abaixo, mas já muito próximo. E 1,59 volta a recuperar a distância para o valor de mercado ou o preço de cotação da ação. O terceiro indicador é o dividendo por ação, ou o terceiro valor aqui apresentado é o dividendo por ação. Sempre o mesmo valor ao longo dos 3 anos, 0,08. E depois temos alguns dados contabilísticos da empresa. O capital próprio, que forma em N-2 836.066.754. Depois tem um aumento para 873.259.141 e no período N um novo aumento para 954.448.038. O volume de negócios da empresa, que é aquilo que a empresa faturou, venda de mercadorias, poderia ser venda de mercadorias mais prestação de serviços, mas esta empresa dedica-se a esta atividade e, portanto, vende mercadoria, e as vendas de mercadorias, ou o volume de negócios, 397.856.461, 386.405.445 e, no período N, 353.681.500. O resultado líquido do período, o lucro líquido da empresa, ou seja, o lucro depois de deduzir o imposto. Ou seja, o lucro apto a ser distribuído. Ou parte dele, claro. 94.144.874 desce para 81.101.547 e volta a descer no período N para 79.860.466. Depois temos o resultado operacional da empresa, o chamado EBIT, 31.891.364, 7.996.325 e no ano N há aqui um valor negativo de menos 7.761.887. Portanto, resultado operacional, a diferença entre os rendimentos operacionais e os gastos operacionais, negativo. Ou seja, os gastos foram superiores aos rendimentos. Depois temos a média ponderada do número de ações em circulação para cada um
dos anos, sempre acima dos 600 milhões de unidades. A taxa efetiva do imposto. A taxa efetiva do imposto nada mais é do que dividir. A taxa efetiva de imposto nada mais é do que dividir o imposto pelo resultado antes de impostos. Ou seja, esta é a formulazinha em que nós dividimos o imposto pelo resultado antes de impostos. Taxa efetiva de imposto da empresa I no ano T, montante total de impostos, podem ser correntes e diferidos, da empresa I no ano T, a dividir pelo resultado antes de impostos da empresa no ano I, da empresa I no ano T. Esta é a fórmula. E, portanto, baseia-se em dividir o imposto pelo resultado antes de impostos. Depois temos o Payout Ratio, 52,2%, 60,6%, 60,9%. Eu já vou explicar o significado disto. Outro indicador, o Earnings Per Share, EPS, 0,15, 0,13, 0,13. O Price Earnings Ratio, o PER, 13,13, 11,38, 13,69. A taxa de capitalização, 7,8%, 8,9%, 7,4%. O Dividend Yield, 4,1%, 5,4%, 4,5%. E o Market to Book Ratio, o MTB, 1,45, 1,04 e 1,12. Bem, o ideal agora, e para concluir, é eu explicar o que é que significa isto e que tipo de interpretação é que nós podemos tomar, por exemplo, sobre esta empresa que me apresenta aqui estes números todos e estes indicadores bolsistas. Bem, uma breve introdução. As empresas com valores cotados são constantemente avaliadas no mercado através da formação de um preço, a cotação, para as suas ações. A cotação desta empresa, o preço de cotação, por exemplo, no ano N, 1,78. Isto no final de cada um dos anos, não é? Porque as cotações são voláteis e, portanto, esta análise tem, obviamente, as suas limitações. E, portanto, nós estamos a fazer uma análise no fim de um determinado período. Em todos os mercados de títulos é permanentemente divulgado um conjunto de indicadores de mercado, os quais servirão para avaliar a empresa, com as devidas limitações. E os mesmos indicadores servirão como uma orientação para os investidores quanto à interpretação do desempenho e bem como na previsão do mesmo relativamente a uma determinada empresa. Portanto, conhecer a empresa antes de investir. Os rácios indicadores do desempenho bolsista são aplicáveis a empresas cotadas em bolsa, relacionando a cotação das ações da empresa com outros indicadores, como sejam os lucros, e temos ali o resultado líquido do período, os dividendos, também temos ali, o valor contabilístico por ação, também nos foi dado no quadro. Muitas vezes há necessidade de recorrer a indicadores com base em dados fornecidos por mercados de capitais, em especial quando se trata de investidores que avaliam aplicações alternativas. Portanto, eles têm outras opções e terão que optar pela mais racional, em função de potenciais de rendimento ou de recuperação de investimento. Primeiro ponto que eu quero esclarecer relativamente a este quadro. Começo pela cotação das ações. A cotação das ações é o preço das ações da empresa no mercado de capitais, ou seja, o valor pelo qual são transacionadas na Bolsa de Valores. Observa-se que a cotação das ações da empresa MKA SA
diminui de forma acentuada de n-2 para n-1, voltando a recuperar em n, 1,78. Foi aquilo que nós já tínhamos visto. Este é o valor de mercado, o valor de cotação. Tem um decréscimo forte de n-2 para n-1, depois recupera em n, não recuperando tanto quanto no primeiro período em análise. Este facto pode ficar a dever-se à redução do volume de negócios da empresa ao longo dos 3 anos em análise, com a consequente diminuição dos resultados, revelando dificuldades na obtenção de rendibilidades operacionais positivas. Apesar da deterioração da atividade económica da empresa, o aumento de cotação em N pode estar relacionado com a capacidade de manter resultados líquidos positivos. Porque esta empresa mantém sempre resultados líquidos positivos, mesmo estando a decrescer. Bem como com a manutenção do rácio de distribuição de dividendos por acionistas. O segundo indicador que eu aqui queria referir é o chamado Market to Book Ratio. Ele é dado pelo quociente entre o preço de cotação da ação pelo valor contabilístico da ação. Eu divido o preço de cotação da ação pelo valor contabilístico da ação. Eu tenho aqui o preço de cotação da ação e depois tenho o valor contabilístico da ação. E convém que este indicador seja sempre superior a 1, porque é importante que o preço de cotação seja superior ao valor patrimonial. Então, vamos ver, e aqui é sempre superior a 1, mas nós vamos fazer as contas já para vermos. Explicar um bocadinho isto. O indicador Market to Book avalia o estado de cotação das ações da empresa relativamente ao seu valor contabilístico. Empresas com elevada rendibilidade de capital apresentam valores mais elevados para este rácio do que aquelas que têm baixas rendibilidades. Este rácio traduz a relação entre a cotação num dado momento e o valor contabilístico por ação. Expressa quantas vezes a cotação está acima do valor patrimonial da empresa. Espera-se que este indicador apresente valores superiores a 1 ou à unidade, sinal de que o preço de mercado da ação supera o valor contabilístico. Quando superior a 1, indica que a cotação é superior ao valor contabilístico da ação. E, contrariamente, quando inferior a 1, indica que a cotação é inferior ao valor contabilístico. No caso da MKA-SA, que é esta empresa que nós estamos aqui a estudar, o Market to Book é sempre superior à unidade, como podem ver. Dividindo o preço de cotação da ação pelo valor contabilístico, temos o chamado Market to Book Ratio. Ele é sempre superior a 1. 1,45 em n-2, baixa bastante em n-1, mas mantém-se acima da linha da água, ou seja, acima de 1, e depois 1,12 para o período n. Portanto, espera-se que este indicador apresente valores superiores à unidade, sinal de que o preço de mercado da ação supera o seu valor contabilístico. Quando superior a 1, indica que a cotação é superior ao valor contabilístico da ação e, contrariamente, quando inferior a 1, indica que a cotação é inferior ao valor contabilístico. Portanto, no caso da nossa empresa, o Market to Book é sempre superior à unidade, o que revela um preço de mercado da ação superior ao seu valor contabilístico. Todavia, o indicador apresenta uma diminuição acentuada
de N-2 para N-1, provocada fundamentalmente pelo decréscimo da cotação das ações nesse ano. No ano N, o Market to Book Ratio tem um ligeiro aumento, influenciado positivamente pelo aumento do preço da cotação. Por isso é que 1,78 a dividir por 1,59 dá 1,12. 1,78 a dividir por 1,59, 1,12. Houve um aumento da cotação da ação e o market to book também aumenta. 1,12. Portanto, em síntese, este indicador, o market to book ratio superior a 1, indica que a cotação é superior ao valor contabilístico da ação. Quando inferior a 1, indica que a cotação é inferior ao valor contabilístico. Em última análise, o indicador permite avaliar de forma sucinta sobre ou subcotações das ações. Indicador superior a 1, sobre, ou inferior a 1, sub, respectivamente, no mercado de capitais face ao valor real do património líquido das empresas. Querendo falar um bocadinho agora sobre o dividendo por ação, que no fundo ele pode ser calculado através da fórmula base. A fórmula base, nós temos que o dividend yield é dado pela divisão ou pelo quociente entre o dividendo por ação e o preço de cotação da ação. Vou dividir o dividendo por ação pelo preço de cotação da ação. E fazendo aqui uma equação em que passo para o primeiro membro, ou resolvo em ordem ao dividendo por ação, eu tenho o dividendo por ação é igual ao dividend yield vezes o preço de cotação por ação. Então, relativamente a N-2, N-1 e N, eu fui ao quadro buscar o dividend yield e o preço de cotação por ação, multipliquei ambos e deu sempre 0,08. Aliás, temos o dividendo por ação, eu só fiz para verificar se os valores estavam corretos, estive aqui a fazer testes aos valores, e o dividendo por ação, de facto, ele é sempre de 0,08 nos 3 anos. Apesar do resultado líquido do período ser decrescente ao longo dos 3 anos, e já vimos os valores decrescentes, a empresa continua a praticar uma política de dividendos que se traduz num dividendo por ação estável ao longo dos 3 anos. Ela pratica sempre 0,08 ao longo dos 3 anos, fruto de um payout ratio crescente de 52,2, 60,6 e 60,9. E o que é o payout ratio? O que é que isto significa? São os dividendos a dividir pelo resultado líquido do período. E para apresentarmos assim em percentagem, nós multiplicamos por 100. E o payout ratio indica a percentagem de resultado que é distribuída aos investidores via dividendos. Este indicador mede a proporção do resultado líquido que é distribuído aos acionistas. Portanto, quando estiverem a observar assim uma tabela em que observam um indicador chamado Payout Ratio e verificam 52,2, 60,6, 60,9, o que é que isto quer dizer? O que é que significa o Payout Ratio? Significa o que eu aqui coloquei, ou seja, significa a percentagem do resultado que é distribuída aos investidores via dividendos. Por exemplo, se temos um payout ratio de 60,9%, isto significa que 60,9% do resultado líquido
é destinado à distribuição pelos acionistas, pela via dos dividendos. Ou seja, a empresa, do seu resultado líquido, do seu lucro, vai afetar 60,9% à distribuição de dividendos pelos seus acionistas. Este indicador mede a proporção do resultado líquido que é distribuído aos acionistas. É o significado deste indicador. E o que é que significa o Price Earnings Ratio? O PER, o PER. Eu tenho aqui um PER de 13,13, 11,38, 13,69. O que é que significa o indicador bolsista chamado PER? E o que é que significam estes números? Então vamos ver. O PER, o Price Earnings Ratio, em primeiro lugar, ele é calculado dividindo o preço de cotação da ação pelo resultado por ação. Admitindo total distribuição de resultados, o PER é o rácio do período de recuperação do capital investido, ou seja, é o número mínimo de anos necessários para que o investidor recupere o custo de uma ação. E o PER desta empresa apresenta os seguintes valores. Ele começa em 13,13 em N-2, depois diminui para 11,38 e depois tem um aumento acentuado no ano N para 13,69. Vamos falar um bocadinho do PER para tentarmos compreender o que é que significa isto. Então é assim, apesar do decréscimo de N-1, não é? O PER aumenta em N, o que traduz um aumento do período de recuperação do investimento nas ações da empresa, com reflexos negativos na rendibilidade do capital próprio, compensados com a expectativa de continuação da distribuição de dividendos. O PER significa o número de anos para recuperar o investimento sob a forma de dividendos ou aumento de equity, capital, caso não haja dividendos. Adquirindo a ação ao preço de cotação atual. Este múltiplo assume um pressuposto fundamental, pois admite lucros constantes ao longo dos anos. Ou seja, numa análise assim imediata, um PER baixo é mais favorável, na medida em que a sua cotação é exageradamente baixa. Todavia, há que ter em atenção que os mercados incorporam nas cotações informações sobre o potencial desenvolvimento, crescimento das empresas, atribuindo PER mais altos às empresas para as quais se prevê maior potencial. Contudo, um PER elevado face a outra empresa traduz-se no facto do investimento realizado demorar mais tempo a recuperar. Porque isto é o PER, é o tempo de recuperação do investimento. Pelo que o título pode ser, nessa perspectiva, menos atrativo. Em contrapartida, pode ser interpretado como uma ação de baixo risco, em que o acionista exige uma rendibilidade mais reduzida. Então, fica assim compreendido que este indicador, o PER, ele representa efetivamente o número de anos para recuperar o investimento, sob a forma de dividendos ou quando não são distribuídos dividendos, sob a forma de aumento de equity ou de capital. Portanto, estamos em 13,69, aqui no caso desta empresa. O indicador Earnings Per Share, o EPS, ou o resultado por ação, é o indicador mais frequentemente utilizado pelos acionistas financeiros e investidores atuais e potenciais na avaliação das suas decisões de investimento e de financiamento. O rácio Earnings Per Share representa
o valor do resultado proporcionado a cada ação da empresa, avaliando assim a rendibilidade de uma empresa por unidade de propriedade acionista. Um valor baixo pode estar associado a uma reduzida rendibilidade do capital próprio, já que os resultados obtidos por ação não permitem uma significativa remuneração dos capitais investidos na empresa. Então, nós calculamos este indicador dividindo o resultado líquido do período da empresa pela média ponderada do número de ações em circulação. Em N-2 obtivemos 0,15, em N-1 e em N há um decréscimo para 0,13. Mas vamos tentar interpretar melhor isto. O resultado por ação, não é? Que aqui seria 0,13 no ano N, define-se geralmente como um indicador de desempenho que evidencia qual o lucro ou o prejuízo, aqui é o lucro, porque é um valor positivo, que cabe a cada ação detida pelos acionistas e, consequentemente, a rendibilidade do seu investimento por um determinado período. Portanto, aqui são 13 cêntimos por ação. O indicador resultado por ação é geralmente utilizado pelos acionistas na avaliação do desempenho da empresa para um dado período e entre períodos contabilísticos diferentes. Este indicador apresenta-se assim como capaz de facilitar a análise dos resultados e do desempenho da empresa em termos temporais. A análise da evolução do desempenho de uma empresa pode ser obtida através de uma taxa de crescimento, permitindo aos investidores determinar o acréscimo ou decréscimo na rendibilidade do seu investimento global. Esta taxa de crescimento do resultado por ação, earnings per share, pode ser obtido através da seguinte fração. Portanto, eu se quiser ter a minha taxa de crescimento relativamente ao meu ganho, eu posso pegar no EPS do período N, subtrair o EPS do período N-1 e dividir pelo EPS do período N-1. Assim tenho a minha taxa de crescimento. Aqui são rigorosamente iguais. Portanto, não há qualquer crescimento de N-1 para N. É assim que nós podemos tirar a taxa de crescimento do EPS. Portanto, ficam assim os principais indicadores bolsistas e a sua interpretação. Temos aqui então, uma vez mais, o formulário. E neste breve exercício, este caso prático número 1, aqui do curso de Finanças Empresariais, eu fiz uma breve introdução a estes indicadores bolsistas. Depois temos vários casos práticos ao longo do curso concretamente, para desenvolver este caso prático, eu gostaria de fazer referência à bibliografia que utilizei. Utilizei fundamentalmente Neves, Análise e Relato Financeiro, uma visão integrada de gestão, talvez um dos livros mais importantes das finanças empresariais em Portugal. E também utilizei dos autores Carla Fernandes, Cristina Peguinho, Elizabeth Vieira e Joaquim Neiva, Análise Financeira, Teoria e Prática, quer o manual, quer o manual de casos práticos. Foi aqui onde eu obtive a principal informação para a elaboração deste caso prático, bem como em toda a restante bibliografia que acompanha este manual
de finanças empresariais para esta formação e que eu aqui coloco. Como referi, este é um conteúdo do curso Mini MBA em Finanças Empresariais e também do curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais, a área dos indicadores bolsistas. Eu aqui dei uma breve referência. Tudo isto é amplamente desenvolvido nos cursos, bem como todas as restantes matérias, uma vez que são cursos que envolvem um leque muito abrangente de matérias e de enormíssimo interesse. Enormíssimo interesse, especialmente este ano formativo, que talvez seja agora a sua oportunidade para fazer um curso, para investir na sua formação profissional. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, já que estamos a falar em finanças empresariais. E, consequentemente, investir em si, investir na sua formação profissional, aumentar o seu leque de conhecimentos, os seus saberes, as suas competências, reforçar o seu currículo é fundamental para um mercado de trabalho altamente competitivo em que não podemos ficar para trás. E aquele que acha que a formação é cara ou dispendiosa, então o que será o preço de não fazer formação ou o preço da ignorância? Deixo estas reflexões convosco. Agradeço-vos muito o facto de terem visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.